Um lugar calmo, um lugar extremamente sossegado, foi o que me disse Bruno Peruca. E por quê? Neste lugar, um homem e uma mulher são casados. Uma vida de Samara e Carlos Eduardo. Mas chegou o momento da separação. Carlos Eduardo tem uma única e absoluta certeza, que não dá certo, que ele não quer se separar. E ele faz o que é padrão num país como o nosso, um país sem lei, onde bandidos não têm medo mais da polícia nem da justiça. Ele começa a perseguir Samara. E naquele momento, e naquele dia, e exatamente naquela hora, Samara sai cedo para trabalhar. Ela vai, ali tem um ponto de ônibus. E ônibus nada de passar, que é outra questão também, concorda comigo? Essas companhias de ônibus ganham dinheiro até não poder mais. O governo dá dinheiro para esses empresários, que sou eu, não dou um tostão, e eles põem ônibus a hora que eles bem entendem. E ela está lá esperando um ônibusinho dela aqui em Itaguaguaçuatuba. Aí, o que ocorre? Ocorre o seguinte. Nisso, vem um moço, mostra aqui um moço, Vandilson. Ele vê a moça, ele também está esperando o ônibus, os dois começam a conversar. Ele também está esperando o ônibus, ele não quer nada com Samara, não. Só que aí Carlos Eduardo aparece. Aparece numa moto, junto com outro cara. E na cabeça dele, ele diz, aquele ali de azul, e tá com Samara. Não. Vandilson vai morrer. Exatamente. Vai morrer sem entender por quê. E Samara? Nosso Bruno Peruca conta o que aconteceu com ela. Põe no Cidade. A esposa de um homem que foi morto por engano. Parece um sonho, né? Tipo assim, parece que a qualquer momento ele tá chegando aí. Vandilson da Silva, de 30 anos, morreu aqui, neste ponto de ônibus, depois de ser confundido com o amante de uma mulher casada. A própria moça afirma no boletim que ela deu depoimento, que ela não conhecia ele, não sabia o nome dele. O assassino é Carlos Eduardo, que tem a mesma idade de Vandilson. Depois de ver a vítima ao lado da mulher, no ponto de ônibus, Carlos, usando um revólver, atirou várias vezes. Mais ou menos uns 4 tiros, 5 tiros que eu escutei. Aí eu saí, que eu moro vizinho, bem dizer vizinho ali. Aí foi isso que eu vi. Mas o rapaz também não viu. O rapaz só ficou com o capacete caído no chão aí, e ele montou na moto e foi embora. O ciúme doentio de Carlos Eduardo resultou na morte de uma pessoa inocente, que era apaixonado pela esposa. Eu só tenho lembranças boas dele. Lembranças dele sempre falando o quanto eu era importante na vida dele, o quanto a família dele era importante. Segundo o depoimento de Samara, na delegacia, ela disse o seguinte, que estava bem aqui, ao lado desse ponto de ônibus, por volta de 4h30 da manhã, quando o Vandilson apareceu. Homem até então desconhecido para ela, porque ela não conhecia Vandilson. Quem era este homem? Ela só conhecia o Vandilson de vista, mas eles nunca chegaram a conversar, eles não tinham amizades, para você ter uma ideia. Ela contou que estava sentada bem aqui, ó, no canto deste portão. Como aqui não tem banco, as pessoas que ficam esperando o ônibus de madrugada, elas ficam sentadas aqui na calçada. Vandilson sobe, dá um bom dia. Vandilson senta neste canto e fica aqui. E eles nem sequer chegaram a conversar. Ele estava quieta, pensativa, pensando nas ameaças do marido, que o marido ameaçava, o marido era violento. Vandilson estava mexendo no telefone celular quando uma moto com 2 homens apareceu. Segundo o depoimento dela, a moto de cor preta subiu aqui esta rua
Os dois homens passaram devagar, olhando. A moto virou ali um pouco mais acima. Eles desceram também. E eles passaram olhando para Vandilson e também para Samara. Vandilson chegou a se assustar, porque ele estava com o telefone na mão mexendo. Ele olhou para ela e falou assim: será que são assaltantes? Será que são ladrões? Ela falou: não, é meu marido que está na garupa da moto. Meu marido, ele é muito ciumento, ele está passando aqui para ver se eu estou com alguém aqui no ponto. Como que é seu nome? Ele falou: Vandilson. Vandilson, meu marido, ele é muito bravo. Você não quer pegar o ônibus no ponto de cima? Porque eu tenho medo dele fazer alguma coisa. Vandilson falou: não, mas eu não devo nada. Eu nem te conheço, não sei nem quem é esse seu marido violento. Eu só quero ir para o trabalho, só quero ir trabalhar. Tem minha esposa, eu moro aqui na parte de trás, eu nem sei quem você é. É nesse momento que, segundo ela, em depoimento, a moto volta. A moto vem dessa direção e aqui na frente, ó, o que o criminoso, o marido desta mulher faz? Ele pula da garupa dessa moto e atira diversas vezes em direção a Vandilson e também a Samara. O nome dele é Carlos Eduardo. Carlos Eduardo dá diversos tiros. Inclusive aqui no portão, ó, tem a marca de um dos disparos. A marca está aqui, ó. Nesse momento dos tiros, Vandilson, que estava sentado aqui, ó, ele não consegue nem se levantar. Ele já é atingido e aqui ele cai em cima da calçada. Já a Samara, o que ela faz? Ela vendo o marido, né, descontrolado com a arma na mão, ela desce correndo. Vai sentido aqui essa mata. O marido vem, corre atrás dela com a arma na mão e dá outros tiros nesta direção. Um pouco mais abaixo aqui, ó, ele consegue segurá-la. Ela está correndo, ele consegue alcançá-la e dá uma gravata com uma das mãos e consegue derrubá-la bem aqui, ao lado desse poste. O que ele faz? Ele pega a arma, aponta para a cabeça dela e começa a ameaçar esta mulher de morte. Porque você vai morrer, você estava com outro homem ali no ponto. Quem é aquele homem? Ela gritava: eu não conheço, eu não sei quem ele é, ele só estava aqui para poder pegar ônibus. Quem é esse homem? Ele gritava descontrolado. É nesse momento que o comparsa desse assassino aparece, para com a moto bem aqui ao lado e fala para ele: vamos embora que a polícia está vindo. Ele, o Carlos Eduardo, ele sobe na garupa da moto e os dois fogem, gente, nesta direção. Eles desaparecem. A vítima, a mulher de 27 anos, ela consegue se levantar e corre para poder pedir ajuda aqui para vizinhos. Ela relata o que aconteceu. Olha, no momento que eu corri para poder fugir, eu levei um tiro aqui, ó, de raspão. Tá sangrando, eu vou morrer. Chame meu tio. Chame meu tio. Quem é seu tio? Meu tio mora um pouco mais para frente nesta rua. Estou morando na casa do meu tio há mais ou menos uma semana, porque o meu marido está me ameaçando de morte, falou que ia me matar. E ele me deu um tiro, ele matou um rapaz. Chame meu tio. O tio dela é acordado, ele vem desesperado para ver como a sobrinha está. E aqui, no meio da rua, que ela é colocada dentro de um carro que leva esta mulher de 27 anos para o pronto-socorro. A mesma sorte, Vandilson não teve, porque foi ali, ó, no ponto de ônibus, onde ele pegava ônibus todos os dias para ir trabalhar, que Vandilson, o homem sonhador, acabou perdendo a vida. Esta vizinha estava dormindo e acordou assustada com os tiros. E eu levantei, aí eu espiei aí quando eu vi deitado ali. Ele já virado, o dia que ele estava sentado, ele ficou virado. Depois do crime, a polícia militar aqui da cidade começou a procurar pelos envolvidos nesta morte. Eles foram até o hospital para ouvir Samara e perguntaram para ela o seguinte: quem foi que fez isso com você? Quem foi que atirou e matou aquele homem no ponto de ônibus? Ela falou o seguinte: olha, quem fez tudo isso foi o Carlos Eduardo, o meu marido,
um homem violento, extremamente ciumento. Ele matou porque ele pensou que aquele homem que estava ali no ponto era meu amante. Mas não, eu não conhecia ele. Os policiais conseguiram então o nome e a foto de Carlos Eduardo. Eles começaram a procurar pelo criminoso aqui na cidade de Itaquaquecetuba. E foi nessa esquina que os policiais avistaram o suspeito. As mesmas características, usando a mesma roupa apontada por ela. E chegaram aqui e falaram o seguinte: mão na parede aí, vai, mão na cabeça. Você é o Carlos Eduardo? Ele falou: sou o Carlos Eduardo. Ah, você é o homem que atirou, matou aquele rapaz no ponto de ônibus, que atirou contra a esposa? Ele falou: sim, sou eu. Não vou mentir para vocês não. Fiz tudo isso mesmo. E você estava indo para onde, Carlos Eduardo? Eu estava indo na casa de um amigo meu que mora um pouco aqui para frente, para ver se ele não tinha dinheiro para poder me emprestar, porque eu tinha intenção de fugir aqui da cidade, mas vocês foram mais rápidos. Foi aqui que Carlos Eduardo recebeu a voz de prisão em flagrante pelo crime de homicídio e também tentativa de homicídio. Foi aqui também que Carlos Eduardo apontou para a polícia onde estava a moto que ele usou no crime e também a arma. A moto foi encontrada, a arma não estava mais lá. Os policiais perguntaram também para ele o seguinte: quem é o comparsa? Quem é o homem que pilotava a moto no momento que os tiros foram dados? Carlos Eduardo não entregou o comparsa. Muito pelo contrário, ele inventou uma história. Falou o seguinte: não, eu não estava acompanhado, eu estava sozinho no momento dos tiros. Mas a história não é verdadeira, porque segundo Samara, a esposa do criminoso, ele estava sim acompanhado. Ele era o garupa da moto e tinha um outro homem na situação, um homem que pilotava a moto quando os tiros foram dados ali no ponto onde o crime aconteceu. O Carlos Eduardo e a Samara, eles se conheceram em uma festa aqui na cidade de Itaquaquecetuba. Os dois começaram a ficar juntos, mas no começo Carlos Eduardo parecia ser um homem muito tranquilo, muito amoroso. Foi com esse pensamento que Samara decidiu então aceitar o pedido de casamento feito por ele, porque ele respeitava ela, ele respeitava a família dela, parecia realmente aquele príncipe encantado, o homem que ela tanto sonhava realmente apareceu. Olha, Carlos Eduardo, esse é o nome dele. Poucos meses de namoro, os dois se casaram, foram morar juntos. 2 anos e meio, na verdade, eles estavam juntos, né? Estavam porque hoje ela disse que não quer mais nada com ele, que acabou o casamento. Durante 2 anos, ela viveu feliz. Mas nos últimos meses, o casamento, foi despencando, foi afundando. Porque, segundo ela, Carlos Eduardo foi se transformando em um homem muito ciumento, controlador, um homem que perseguia a esposa. Ela saía para trabalhar e ele perseguia para saber se ela estava tendo um amante ou não. Onde ela ia, ele ia atrás. E ela vivia uma vida de prisioneira, vivia trancada dentro de casa. Quando saía, era seguida por Carlos Eduardo. E mais, ela pensava o seguinte: bom, a minha situação não pode piorar. Mas ela estava errada, porque a situação desta mulher ficou ainda pior. Porque Carlos Eduardo agora não só segue ela, mas também ele começa a agredi-la. Ela sai, volta do trabalho, Carlos Eduardo bate nela. Ela sai para ir na casa da família, quando volta para casa, Carlos Eduardo faz o quê? Bate nela de novo. E ela, não suportando mais esta situação, ela resolve dar um basta. Carlos Eduardo, você vai ficar aqui na nossa casa, mas eu não vou ficar. Eu vou para a casa do meu tio, porque eu já falei com meu tio disse que lá tem um quarto onde eu posso passar esses dias, porque eu preciso esfriar minha cabeça, porque eu preciso pensar no futuro, pensar se vale a pena continuar com esse relacionamento de brigas e também de agressões. Ela sai de casa e vai passar uns dias na casa do tio. Parecia então que ele estava se livrando um pouco do problema, mas não. O problema aumentou ainda mais. Porque Carlos Eduardo, que desconfiava de uma traição, passou agora a ter certeza. Porque ele pensava o seguinte: ela saiu de casa porque realmente ela não me ama mais, ela ama outra pessoa. Ela está me traindo, ela está com outro homem. E foi com esse pensamento que Carlos Eduardo, segundo ele em depoimento para a polícia, comprou uma arma
para matar a esposa. Hoje, Samara não está mais em Itaquaquecetuba. Ela está vivendo escondida na casa de parentes. Já a esposa de Vandilson tenta continuar a vida. Vandilson sempre foi um homem calmo e sempre sorridente. Olha, a gente está aqui na casa do Vandilson e essa casa fica bem perto de onde tudo aconteceu. Ele morava aqui junto com a esposa e um detalhe, ele gostava de ser chamado de Diego. Por que Diego? Não sei, ele falava que gostava desse nome. E aí, quando a gente se conheceu, ele se apresentou para mim como Diego e o Diego ficou. Todo mundo conhece ele por Diego. Você tem só lembranças boas do seu marido, né? Lembranças maravilhosas. Ele morreu indo trabalhar. Isso, indo trabalhar. Faleceu daqui da casa. Isso. Você lembra a última vez que você falou com ele? A gente ficou na sexta-feira à noite, a gente ficou até umas 2 horas da noite conversando, da manhã, né? Conversando, eu, ele, a minha irmã. Ficamos até tarde conversando, brincando. O Vandilson, ele morava aqui nesse sobrado, junto com a esposa. Eles compraram esse terreno, eles moravam em São Paulo, eles juntaram dinheiro, construíram tudo isso que você está vendo. E eles vieram morar aqui em Itaquaquecetuba, mas ele continuava trabalhando em São Paulo, na Zona Norte, em um supermercado. Ele passou por esse portão azul, às 4h15, 4h20 da manhã, do dia do crime. Ele passa, tranca o portão aqui da casa dele e faz esse caminho, a pé. Ainda está escuro. A mulher da vítima fatal só ficou sabendo do que tinha acontecido algumas horas depois. Por quê? Porque o Vandilson, gente, ele era uma pessoa muito tranquila, ele não era muito de ficar aqui na rua conversando com as pessoas. A vida dele era da casa para o trabalho, do trabalho para casa, da casa para a igreja, da igreja para casa. Quando as pessoas viram o Vandilson caído ali na calçada, já sem vida, as pessoas se perguntavam o seguinte: quem é este homem que morreu? Por que ele morreu na calçada? Por que mataram ele? Onde ele mora? Ninguém sabia dizer onde Vandilson morava, porque ele não é muito de conversar com os vizinhos, porque quando ele sai de madrugada, todos estão dormindo, quando ele volta à noite, todos já estão em casa. Vivia para trabalhar, cheio de planos, um homem que queria construir uma família, queria ter filhos e mais. A mulher dele conta que só descobriu que o marido tinha sido assassinado por engano, porque quando chegou a noite, no horário dele voltar do trabalho, Vandilson não apareceu. Ela, já deduzindo que algo de grave tivesse acontecido, ela decidiu sair da casa e procurar a delegacia aqui da cidade para saber se algum crime tinha acontecido durante o dia. E foi na delegacia que ela descobriu que o homem que ela ama tinha sido assassinado.